Mas, meus amigos do Ecozila, síndicos, gestores condominiais, sejam bem-vindos a mais um programa, um podcast do Ecozila Economia em Dia. Mas hoje nós estamos aqui numa gravação do episódio super especial. Em função da quantidade de incêndios, são mais de 700 incêndios que aconteceram em prédios e ambientes residenciais só aqui no Ceará. E isso tem gerado um alerta gigantesco, sobretudo para as equipes de combate a incêndio, mas até mesmo antes disso, a gente tem toda a equipe de gestão da administração condominial alerta, procurando entender que maneiras podem prevenir e, sobretudo, gerenciar quando acontece um episódio infeliz de um incêndio na condomínio. Então, hoje nós estamos aqui com o Reginaldo Lira, que atualmente está como síndico do condomínio dele e em 2022 passou por uma experiência tocante em relação ao incêndio que aconteceu no condomínio dele. Ele vai contar toda essa história, mas acima de tudo, essa trajetória, essa experiência que ele teve, ela vai servir como um alerta importante para você síndico, para você gestor condominial, que está dentro da infraestrutura, está alerta, ligado nas principais soluções e alternativas para você não só prevenir, mas combater os incêndios dentro do seu condomínio. Queria agradecer o Reginaldo. Reginaldo, muito obrigado aí pela sua participação. E a gente vai explorar um pouco dessa tua experiência, conforme a gente teve no evento muito recentemente, que você falou para as pessoas, o que você trouxe ali para a gente foi muito tocante e a gente agradece demais. O impacto disso foi tão grande durante o evento que nos dias seguintes que se sucederam, a gente recebeu inúmeras ligações. Eu acredito que você também, o pessoal entrou em contato com você, mas para dizer que estavam ali preocupados, já antenados em se mobilizar para verificar se os equipamentos ali do condomínio já estavam ali em dia, para combater um incêndio, no caso, como aconteceu com você. Mas conta pra gente, cara. Foi 2022 o ano, e conta pra gente o que foi que aconteceu. Primeiro, eu agradeço aqui a oportunidade, a gente está dividindo aqui essa experiência, acho que toda experiência, positivas e negativas, acho que ela tem que ser divididas. Agradeço aí você me dar essa liberdade, depois de 2 anos, só depois de 2 anos, que eu tive coragem de conversar, falar, explicar, desabafar. Fui procurado muitas vezes por diversas emissoras para dar entrevista na época. Eu não me sentia pronto para isso, eu ainda estava na fase de resolver os problemas, e nós tivemos realmente, dia 22 de julho, tivemos um incêndio de grandes proporções no prédio ao qual eu sou o síndico, que é o edifício Piazza de Fiore. Esse prédio ele fica ali no Cocó. Eu sou síndico do prédio, eu não sou síndico profissional, eu sou síndico há 7 anos. A minha formação é engenharia, eu sou engenheiro, eu tenho experiência na área de gestão de obras, de gestões de CIPA, eu sou um homem de CIPA, e de prever acidentes e prever situações que a gente tem que tomar decisões rápidas. E no dia do incêndio eu estava trabalhando em casa, eu estava em home office, eu viajo bastante, estava trabalhando, era 14 horas e 15 minutos. Eu estava no meio de uma videoconferência com o grupo da empresa, quando o porteiro me comunica que a unidade 2201 estava com fumaça, e fumaça de grandes proporções, e achando um princípio de incêndio. Ligou para mim, eu moro no 15, subi de escada, o zelador já tinha subido de elevador para o 22, quando eu me encontro com o zelador no 22, ele já saiu do elevador, já deixou o elevador parado lá no incêndio, ou seja, ele levou o elevador para o sacrifício. O elevador ele foi cozinhado. Eu me encontrei com ele na antecâmara, eu observei que a fumaça estava já em grandes proporções. Como eu já tinha treinado, ensaiado várias vezes, na hora que eu saí da primeira porta corta-fogo, eu já estava usando uma máscara. Eu estava em casa de máscara, devido à pandemia da época, uma máscara N95, isso me deu alguns segundos. É forte, entendeu? Vem à tona. Por isso que eu estou falando. Então, eu me virei pro lado direito, que eu sabia que estavam as mangueiras, que eu tinha feito revisão há 15 dias atrás. As mangueiras combatem incêndio. Eu só fui me virar, arranquei a mangueira, joguei a mangueira no chão, que ela é uma mangueira enrolada, para poder amenizar um pouco e tentar esfriar um pouco para ganhar um tempo. Conectei a mangueira
no hidrante, abri e desci correndo. Eu não podia fazer mais nada. A máscara me deu os 30 segundos para eu tomar uma ação. Desculpa. Não, tranquilo. Então, primeira coisa que veio na minha cabeça é apertar o alarme. Nosso prédio tem muitos idosos. E na minha cabeça só tem uma coisa. Nós tínhamos abastecido o gás um dia antes. Eu estava com 3 tanques de gás. Tinha quase 900 quilos de gás na coluna do incêndio. Eu sabia que eles podiam. Com certeza que eles... Então eu desci por cima de gás, travei as válvulas de gás para reter o gás não alimentar mais a tubulação do prédio. Fechei as válvulas, o nosso gás ele está no pilotis, automaticamente depois eu desci correndo para o subsolo 2, onde fica nosso grupo gerador. Nosso grupo gerador, eu tenho lá 300 litros de diesel, porque eu uso muito o gerador para na hora da ponta, para gerar energia, consumir. Também o tanque estava abastecido. Eu tinha feito a bandeja de contenção no diesel e tinha colocado uma torneira de drenagem do diesel ligado ao sistema de esgoto do prédio. Então, automaticamente, após eu fechar o gás, eu corri mais 2 lances de escada para o subsolo, eu chutei a porta e chutei a torneira para quebrar a tubulação e drenar o tanque de diesel. O diesel ia embora. Voltei para o primeiro andar para desligar o disjuntor geral, porque eu sabia que o bombeiro teria que entrar com delegado. Nisso, eu estava com o meu celular já pedindo socorro a quem eu poderia pedir socorro. Eu acolhi o posto policial que tem lá na frente do meu prédio, que é da Polícia Ambiental. Eu já tinha ligado para eles, já tinha pedido socorro através dos canais de emergência que nós temos. Eu faço parte da maçonaria aqui, nós temos alguns amigos, temos canais de emergência. E voltei para o prédio, de novo, subi 15 lances para poder descer o meu sogro. Meu sogro ele é deficiente visual e faz hemodiálise e tem dificuldade de locomoção. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar ele, descendo com ele nas costas e batendo nos outros moradores. Nisso, os porteiros já estavam batendo nos outros idosos. Nós temos idosos no prédio, inclusive tem uma senhora, tem reportagem no jornal, tem uma senhora que lá, ela estava com suporte de vida e os bombeiros ficaram lá com ela até o dia seguinte para poder socorrê-la. Tem reportagem lá sobre isso. Nesse meio tempo eu comecei a descer com os idosos nas escadas, já estava o pânico instalado. Nisso o policiamento da ambiental já estava dentro do prédio ajudando a descer. Um bombeiro que estava dentro de um ônibus viu a fumaça, desceu e veio nos socorrer, e alguns amigos da maçonaria veio nos socorrer. Descer. O bombeiro chegou em tempo hábil. Meu sistema de incêndio estava ok, minhas válvulas, minhas mangueiras, extintores, sistema da rua completíssimo. Eles já chegaram abastecendo o carro. Só que na porta do meu prédio eu tenho uma linha de alta tensão, uma linha de 69, que é 69 mil volts. Onde a escada Mageira não tinha condições de subir. Então foi feito o resfriamento do prédio, começamos a fazer o resfriamento do prédio e nada de sucesso. Isso começamos a evacuar. O líder da equipe, o comandante estava lá, me chamou para fazer a contagem dos moradores. Tá? Fomos acolhidos pelo prédio da frente, a qual, há um ano atrás, ele teve um sinistro. Eu acolhi os moradores para o nosso prédio e dessa vez ele nos acolheu. Fomos para o prédio da frente esperar o desmembramento da situação. E isso eu fazendo a reciclagem e contando quantos moradores tinham. Nesse meio tempo, eu recebo a informação que tinha uma família presa no apartamento ao lado do incêndio. Eles não conseguiram descer. Ele mandando mensagem no grupo. Os filhos. Já estava na varanda. E a gente conversando com eles. Segura que a gente chega, segura que a gente chega, segura que a gente chega. Nossas mangueiras funcionando, resfriando no prédio, mas não conseguimos tirar ele de lá. Então foi quando nós optamos em estourar a caixa d'água. Chamei os bombeiros, fomos estourar a caixa d'água, resfriou o prédio e desce eles. Meteram uma máscara, subiu,
Subi para a caixa d'água, passamos pelo incêndio, pela fumaça. Eu, mais 3 bombeiros, cada um com a marreta, e estouramos a tubulação. Primeira marreta, não estourou. Segunda, fiz um movimento que ela já ia estourar. Na terceira, estourou. Foi quando a água resfriou o prédio. Resfriou o prédio, tudo. E aí conseguimos tirar a família. E lembrando a todos que eu estava em casa trabalhando em home office. Eu tenho experiência em CIPA, eu vim de indústria, de siderurgia, de fábrica de cimento, de parque eólico, já acostumado com combate a incêndio, tudo. Saber que a gente não deve ir para cima, eu estava, e eu sou executivo da empresa. Nisso, depois que eu desci, né, a gente começou a fazer a contagem, não tivemos nenhum fatalidade, porque nós tomamos todas as providências, e foi na hora que eu apaguei. Depois que eu desci, a família saiu, eu apaguei. Fumaça já estava no meu pulmão já, fui socorrido para o hospital. Chamei algumas pessoas antes, tem que fazer isso, não deixa ninguém entrar. Fui para o hospital, dei entrada no hospital às 18 horas e me liberaram às 22. Eu não consegui me dopar, tá? Eu voltei para o prédio. Quando eu volto para o prédio, o bombeiro já tinha interditado o prédio e não entrava mais ninguém. Algumas pessoas podiam entrar para tirar algumas coisas. O nosso prédio ele fica perto de uma comunidade e já estava o alerta que o prédio ia ser invadido. Invadido. A comunidade estava ali de olho. Já para invadir o prédio. E uma empresa que eu faço questão de falar, que se chama Vigon, eu não tinha nenhum contrato com eles, eu estava em negociação para eles assumirem a nossa portaria, a nossa limpeza. E eu tinha tido umas conversas antes com eles, né? E eles prontamente foram para lá. Me acolheram, levaram viatura, gente, as pessoas. E nisso aí, pessoal, após o incêndio ter sido apagado, você não entra mais em casa. Você fica só com o do corpo. Né? Você não pode mais entrar. O risco era muito grande. Não sabia o que estava lá dentro ainda. Entendeu? Tinha uma senhora que eles ficaram lá. Eu tinha alguns no break. Nós mandamos para casa, lá para o apartamento dela, para ligar algumas máquinas que ela precisava respirar. Tem reportagem nisso aí. Eles ficaram lá até o dia seguinte. E quando eu chegar no dia seguinte, nós voltamos para o prédio. Eu entrei com o proprietário e teve o reinício do incêndio. Ele se lá o Parque do Cocó tem muito vento. Sim. Começou novamente o princípio de incêndio, novamente, no prédio incendiar. Era o rescaldo. Eles voltaram, fizeram o primeiro combate e apagaram o incêndio. Bem, até aí você ainda não esfriou o sangue. A ficha ainda não baixou. Totalmente. Então, o martírio começa agora, com pós-incêndio. Você olha para cima, tudo interditado, perdemos 2 elevadores, ninguém mais entra, perdemos 6 apartamentos, 6 por fogo e 12 por inundação, por água. Por causa da água da caixa não, água do incêndio, sim. Incêndio. Sim. E aí começa, morador não tem seguro, eu resolvendo as coisas, que precisa resolver, e eu disse, tenha calma, que eu vou conversar com vocês. Todo mundo em pânico, sem saber o que fazer. Com 2 dias foi que eu consegui parar e acolher. Eu disse, olha, eu vou acionar já a seguradora agora, mas eu fiz o seguro extensivo aos moradores. Eu estendi o seguro a vocês. Eu tinha cancelado o seguro de banco, porque o seguro de banco era um seguro muito de papel. Eu sempre faço seguro com uma corretora, que o cara, ele manda um engenheiro, a gente personaliza o seguro. Tudo que eu fiz raio, colisão, terceiros, morador, tá? E eu acolhi. Quem tinha seu seguro, a seguradora ficou na nossa cobertura. A seguradora não pagou porque tinha que pagar através da nossa cobertura. Tá? Tanto que teve prejuízo de 600 mil, a seguradora deles indenizou em 100 e os 500 foi buscar no nossa pólice. Eu tinha feito uma pólice de 25 milhões. Só que eles marcaram a primeira perícia com 15 dias no incêndio. Nesse meio tempo começa o martírio. No dia seguinte já bate o bombeiro lá no prédio. Querendo toda a documentação. Eu disse, olha, a gente vai ter que entrar. Onde é que tá? Tá numa sala. Quer ter ação? Foi inundada. Fumaça. 3
Tem muita coisa? Não tenho. Vamos procurar. Precisamos procurar as documentações, eles me deram um prazo, a VCB, documentação, tudo. Eu tinha tudo, mas estava tudo molhado, só que eu tenho tudo escaneado e digitalizado. Eu disse, olha, eu tenho meu computador, eu vou subir agora no meu apartamento, eles liberaram, comecei a pegar a documentação. Então, aí começa. As famílias... Desesperadas. O desespero, porque você perdeu tudo. Tinha morador que não tinha nem seguro. Você perdeu tudo. Imagina você sair daqui agora, nesse momento, e você chega com a sua roupa do corpo. Teve moradores que os amigos fizeram uma vaquinha para comprar roupa para ele, comprar móveis. Teve morador que fazer vaquinha. Tem inquilino lá no prédio de imobiliária, que o seguro da imobiliária só cobria o proprietário, não cobria eles. Enfim, você sai sem nada. Uma mão na frente e outra atrás. Nem sabe nem para onde vai. Se você sair daqui agora com incêndios, sai para onde? Pois é. Irmão, mãe, pai, família. E cabe, né? Sabe nem se cabe. Pois é. Aí começa o drama. Nisso, a gente é comunicado que a perícia só vai vir com 15 dias. Nesse meio tempo, a gente tem que agilizar o laudo do bombeiro. E o bombeiro, você está com ele fazer o laudo. Eu fui para a delegacia acho que umas 3 vezes com a Perforce. Fizemos a perícia da Perforce para determinar o incêndio. Foi laudo inconclusivo. Não deu para investigar as causas. Mas a nossa suspeita é que foi um curto-circuito, tá? de um ventilador. Mas até lá, então, você tem que provar que não é incêndio criminoso, que não foi incêndio provocado, que não foi nada. O ônus da prova compete a você. Agora, como é que eu vou provar uma coisa que não estava lá, não estava dentro do imóvel, não sabia? Aí começa as patologias das perícias, e você tem que acompanhar. O síndico ele tem que acompanhar essas perícias, para validar isso. Quando a Perforce terminar a parte dele, vem a primeira perícia da seguradora, uma empresa que eles contratam, vem a primeira perícia. O cara chegou lá, olhou, chamava você de mentiroso, chamava você daquilo, manda você contar a mesma história 3 vezes, separa zelador, porteiro para falar reservadamente, chega depois em outro horário conversando com todo mundo e começa a criar dificuldades na primeira perícia. Na primeira perícia, eles avaliaram o prédio em 1 milhão, o nosso dano em 1.100.000. Isso não pagava isso, não paga mal uma unidade. No elevador. 2, 3 unidades. Aí me chamaram, eu não aceito isso, não concordo. Eu vou partir para a justiça. Eles, não, a gente vai fazer, vou comunicar a seguradora, a empresa de perícia. Nisso, a seguradora já acionou uma auditoria em cima da perícia que veio para mim. A seguradora, como foi de grandes proporções, saiu em televisão, em jornal, todos os riscos. A primeira perícia ela foi auditada. Mandaram uma segunda perícia. E uma segunda perícia veio com 4 engenheiros, tá? Nesse meio tempo, eu já não tinha, assim, a minha equipe de trabalho são os moradores, mas morador não tem a menor noção do que falar, o que fazer. Tive que chamar uma empresa para me acompanhar, que foi a Soares Engenharia, ele tem experiência em incêndio, ele me acompanhou todas as perícias comigo. E aí eu fui pedir socorro, como formei uma comissão no prédio, e fui pedir socorro ao pai do prédio, quem construiu o prédio, que foi a Mota Machado. Fui muito bem acolhido pela Mota Machado, colocaram à disposição todas as plantas para mim, todos os históricos, colocaram uma assessoria para mim. Eu tenho uma boa relação com eles, né, relação empresarial. Eles me deram total apoio e precisava ser feito um laudo pericial do prédio. Esse laudo custava 30 mil, a gente não tinha o dinheiro em caixa. A Mota Machado chamou a empresa, que é um Ramalho, disse, olha, você vai fazer o laudo e depois você vai receber quando o seguro pagar. São as empresas conveniadas. A Mota Machado foi o fiador nosso, tudo que eu precisava. Fizemos os laudos que a seguradora pediu. Na segunda perícia já veio outra empresa, outro grupo. Começaram a pedir as mesmas coisas. Disse, olha, está aqui os documentos assinados que viram, não, mas a gente quer ver de novo. Então você vai assinar aqui para mim. 2 dias cansativos, minha vida profissional parada. Fizemos tudo de novo. Entramos no prédio, olhamos tudo que tinha. Começaram a pedir os históricos. Eu disse, olha, elevador tá
danificado. Um foi por incêndio, ficou lá, e o outro foi pela água. O elevador, pelo que eu estou vendo aqui, já está condenado. Ele disse, não, a gente quer todos os históricos de manutenção dos elevadores. Eu disse, de quanto tempo você quer? Os últimos 12 meses. Eu não tenho os últimos 12 meses. Aí o cara começou... Eu vi que tem um sorriso nele. Eu deixei ele sorrir. Eu tenho os últimos 36 meses. E os caras já sentiram que eu não estava brincando. Histórico de manutenção do grupo gerador. Eu tenho. Histórico de manutenção dos extintores. Eu tenho. Histórico de manutenção dos para-raio. Eu tenho. Histórico de manutenção do sistema de alarme de incêndio. Eu tenho. Eu fiz histórico de manutenção. Tudo. Tudo. O que ele pediu, eu tinha. Mandava ele assinar. Na quarta perícia, demoraram 40 dias em silêncio. Sem comunicação nenhuma. Estamos estudando. Nesse meu tempo, eles me orientaram o seguinte. As seguradoras dos moradores já estavam em comunicação com eles e as seguradoras já transferiram todas as perícias para uma perícia só e cada morador teria que fazer o seu laudo internamente do que tinha sido sinistrado para ser acolhido pela nossa pólice. Então, teve morador que perdeu seu guarda-roupa, perfume, foto, roupa, tudo isso aí. Isso foi feito com as perícias. Nesse meio tempo começa, né? A gente bota o prédio para funcionar precariamente. Eu tinha feito lavagem do prédio, descontaminação. Primeira coisa, colocar um sistema provisório de combate a incêndio, que é mangueira com extintor. Tá? Ficamos sem elevador. Nosso prédio tem muitos idosos. Ficamos 22 andares. Ficamos 24. 24 mais 3 subsólios. Ficamos 6 meses sem elevador. Foi quando eu consegui botar um elevador para funcionar. E aí o outro tivemos que parar de imediato, porque lá estava com risco de cair, tiramos ele, desmontamos ele. Ficamos com um único elevador para descer idosos, que fazem diálise, cadeirantes, descer o lixo. Nesse meio tempo eu montei um plano de ação, que o elevador sinistrado, a gente estava fazendo manutenção neles à noite. Tá? Comecei a fazer manutenção, parava ele à noite, fazer manutenção. Nesse meio tempo o desespero bate dos moradores. Quem era seu amigo já começa a dizer que você não está fazendo nada, que está demorando, está devagar. Eu entreguei o cargo várias vezes. E perguntei, você faz melhor do que eu? Você faz mais rápido do que eu? Porque eu sou inquilino, eu posso ir embora agora e deixo vocês tudo aqui. Gente que pedia, pelo amor de Deus, para não deixar o prédio, porque senão ia começar tudo do zero. A seguradoria foi bem clara, a gente volta a estaca zero. A seguradoria não quer pagar sinistro, ela procura tudo. E passaram 7 meses, na quinta perícia, nós já estávamos bem avançados na parte estrutural. Nesse meio tempo, o prédio, ele começou a cair a parte de incêndio. Ao lado do meu prédio tem uma casa de um senhor idoso, não tinha nada a ver com a história, a casa do cara foi destruída. E continuou caindo coisas. Vento forte, concreto, materiais. E... um pedaço do prédio ia caindo em cima da casa dele. Da casa dele, no chão, em todo canto. Todo, o vento era muito forte. Fizemos isolamento, isolamos tudo. Com 7 meses, eles liberaram uma parte do dinheiro para botar uma tela de proteção. Botamos uma tela de proteção e praticamente quase perto de 10 meses nós sentamos para fazer o fechamento da perícia. Muitas coisas eles questionaram, nós rebatemos, tá certo? Eu peguei a apólice, eu li a apólice toda e começamos a discutir os pontos em que eles não concordavam e que eu provei que a gente estava apto, estava correto. Nós tomamos todas as providências, combater o incêndio, entendeu? Eles viram o prédio tão certinho, tão certo com tudo. Não tinha como negar. Não tinha como negar, mas estava dificultando. Sim. Entendeu? A tudo que eles rebatiam, eu tinha como discutir. Que seguradora era essa? A seguradora era uma seguradora boa, excelente. Ela está no papel dela, era Sumpli. Uma seguradora japonesa, ela foi vendida para HDI. Certo. Ela estava no papel dela, até porque ela precisava se resguardar com as outras seguradoras. Então, no nosso fechamento, fechamos... Isso aí, muita gente em cima de você, em cima, cobrando, isso, aquilo, está devagar, está lento. Começa os atritos, começa já a questão, não está fazendo nada, eu perdi tudo. Enfim, o pós-incêndio é traumático. Você ficar descendo de escada
e seu patrimônio ser desvalorizado. Enfim, recebemos o seguro. Tentamos, conseguimos receber o seguro, e aí a seguradora ela passou para a gente bem claro que a gente precisaria, nos 3 apartamentos que foram mais sinistrados, ele ser o apartamento modelo padrão da construtora, Mota Machado. Nosso prédio ele tem 24 anos. Então, os 3 seguradores que receberam tinham a obrigação de recuperar os apartamentos para estruturar o do prédio. Nós quebramos a laje do apartamento sinistrado, abrimos um buraco no apartamento de baixo. Fizemos todo o esforço estrutural. O prédio que nós moramos, ele fica ali na Padre Antônio Tomás com Santana Júnior. Eu tive a obra do túnel da Santana Júnior, eu tive a obra da Padre Antônio Tomás, eu tive a obra do túnel de trás. Então, três obras com túneis. Nosso prédio teve uma inclinação de 1,5 graus. Por isso que a água desceu. E aí começamos a reforma. Então, plano de ação. Primeiro, reformar os apartamentos mais críticos, mais sinistrados, para depois recomeçar os outros. Nisso, o morador não quer saber. Aí eu quero fazer o meu, não tenho capacidade técnica de fazer a obra muito tempo. Só temos um elevador funcionando. A prioridade era descer o lixo e os idosos. Não é para fazer obra. E começam os atritos. Você deixa de ser herói para ser vilão. Quando você diz não, quando você entra com austeridade, você se torna um vilão. Ah, mas por que você botou o dele? Porque você é amigo dele? Não. Eu estou seguindo uma orientação da seguradora e lembrando que qualquer incêndio pode acontecer novamente e, nesse momento, nós estamos sem seguro, porque nenhuma seguradora quis renovar com a gente. Ficamos 1 ano sem seguro, até eu começar a obra da entrada nas RTs e mostrar que os apartamentos sinistrados estavam em obra e o prédio não tinha mais risco. Na renovação, a corretora que nos acolheu, tá, que é mundial, ela foi muito prestativa em tudo, agilizou em tudo. E nós conseguimos fazer um seguro parcial de obra para poder fazer as obras. Nesse meio tempo, lembrando a vocês que eu estava no prédio, no dia de incêndio, em home office, não é isso? Sim. Trabalhando. Se eu estou em home office, eu estou a serviço da minha empresa. Sim. Eu fui considerado sem trabalho. Perdi o meu PL, que é a participação nos lucros. Derrubei o índice da empresa. E eu era o homem de frente de linha para evitar os acidentes. Tudo que eu não poderia fazer, eu fiz. Fui para cima do incêndio. Como síndico, como pessoa, e bulei as normas da minha empresa. Nisso começa o emocional. Você não dorme. Você não dorme mais. Estresse, pânico, tocando minha vida normal, tocando as obras, viajando, tocando. Começamos as obras desse apartamento, recuperamos. Lembrando que elevador não se compra assim na esquina. Elevador é um item sob projeto. As fábricas estavam todas abarrotadas. O mercado imobiliário do Ceará está aquecido. Eu queria comprar só um elevador. Um só. Nisso aí, a Diagonal comprando 30 elevadores, Mota Machado comprando. Acaba tendo prioridade, né? Que tem grande quantidade comprando. Eu tive que usar das minhas amizades, dos meus conhecimentos, e pedir para furar a fila. Porque o elevador é um item. Tá lá o projeto do elevador. É um item personalizado. Você não tem elevador igual. Nenhum elevador é igual ao outro. Nenhum. Medidas do posto. A única solução que eu tive foi aumentar o meu elevador, a altura, para poder conseguir agilizar. Então, consegui. O prazo de entrega foi 18 meses. Eu consegui reduzir para 12 e nesse meio tempo eu rompi o contrato com a Thyssen e passei para a Ícone Elevador, que me auxiliou. Compramos um elevador e começamos o trabalho de instalação do elevador, que eu consegui também antecipar de 12 para 8 meses o prazo de entrega. Nesse meio tempo, as obras vão andando, aí começam as coisas voltar ao normal, aí você começa a esfriar, a relaxar um pouco mais. Nesse meio tempo, tivemos um outro princípio de incêndio besta lá, num dos apartamentos, que foi a banheira de hidromassagem, estourou o capacitor. Sim. Banheira de hidromassagem,
nunca foi ter sido utilizada. Com o tempo, com a variação de tensão da rede, estourou, houve um pequeno princípio de incêndio. Mas, enfim, é complicado, porque o pós-incêndio, ele mexe com todo mundo. Todo mundo vem para cima de você, todo mundo quer resposta rápida. Você é bombardeado por morador, bombardeado pela Perforce, pela seguradora. Os bombeiros, por tudo, todo mundo está envolvido ali na sala de contas. É um turbilhão de emoções que você tem que administrar, tá certo? Reginaldo, o que é que você faria de diferente ou faria a mais do que você fez, né, tendo passado tudo isso com a cabeça mais fria no lugar? Teria alguma coisa que você modificaria? O que eu fiz a mais foi implantar a brigada de incêndio, reunir junto com a Vigon e com o Soares Engenharia. Nós reunimos todos os idosos e começamos a dar treinamento de pânico, situação de pânico, de combate a incêndio, situações de como a gente se comportar no incêndio. Isso eu acrescentei mais, eu priorizei mais, eu lapidei mais isso, envolver mais as pessoas em situações de pânico. Eu não faria nada diferente do que eu fiz, porque tudo que eu fiz eu estava consciente. Também é melhor decisão. Eu tenho certeza que eu tomei a melhor decisão. Eu salvei o prédio. Eu tenho certeza que eu fiz tudo correto. O que eu faria hoje diferente, o que eu estou fazendo hoje diferente é replicar o momento que eu passei, multiplicar para outras pessoas. Não estou ganhando nada com isso, nunca tive interesse em nada, em participar de nada. E agora, alertando as pessoas. Porque é grave, é sério. O índice de incêndio está grande. Ontem aqui no Ceará teve outro incêndio de grandes proporções numa fábrica. Quantas pessoas ficaram agora desempregadas? Quantos fornecedores? Quantos pais de família? Completamente. E aí você imagina que se você também não tivesse feito um seguro que fosse abrangente, estendendo para as famílias, né, tão completo como você fez, imagina que destino, né, muitos ali teriam tido. Se a gente tivesse tomado a ação de resfriar o prédio, o bombeiro não ia conseguir apagar. Ele ia queimar. O primeiro objetivo nosso era salvar a família que estava presa. Era um morador com as suas 3 filhas. Ele estava no 22º andar. Vou subir para a cobertura e dizer: segura aí, fica aí na varanda que a gente vai conseguir. Eles já queriam tentar botar o rapel. Não disse: não tem condição de botar rapel, não. Tu tem uma linha aqui de alta tensão. O vento balançando, você vai, a corda você vai bater. Então vamos resfriar o prédio. E resfriamos o prédio. Resfriamos o prédio para poder deixar um apartamento incendiado, tentar baixar a fumaça. Porque a fumaça, ela complica muito. A fumaça, ela deixa você sem noção. Tordoado para você tomar decisões. Entendeu? Enfim, foi isso que aconteceu. Mas, Reginaldo, olha, eu acho que em primeiro lugar, parabéns pelo seu discernimento, pelo seu preparo, por todas as decisões boas que você tomou durante essa jornada. Você mesmo sabe, até mais do que a gente, como é que você impactou positivamente todas essas famílias. E eu tenho certeza, né, que todo mundo que está ouvindo e que vai assistir esse teu depoimento vão ficar tão em alerta para olhar esses mínimos detalhes que você está contando aqui para a gente, tal qual já vem acontecendo a partir do evento que você palestrou nessa última semana. Então, eu acho que, em nome do nosso trabalho que o Ecozilla faz, sempre preocupado em alertar, preparar, capacitar profissionais que estão aí à frente de inúmeros condomínios aí, eu acho que você tem sido assim, um exemplo, um catalisador para que os síndicos comecem a entender que não é possível mais se deixar a sorte de um condomínio quando viver uma situação como essa, entender se estava preparado ou não. Porque começa com a contratação do seguro, que é uma atividade que você faz anos antes de acontecer um sinistro, um ano antes de acontecer um sinistro, e se as coberturas não estiverem ali condizentes com as necessidades e as características de cada uma das infraestruturas,
se os equipamentos não tiverem sido tido a manutenção, né, tiverem sido gerenciados, para que no momento de precisar estarem todos funcionando, da mangueira aos extintores, o discernimento que você teve aí de olhar o diesel, olhar o gás, olhar os disjuntores, a eletricidade, né, se preocupar com cada um desses moradores que estavam ali dando conta e principalmente, né, eu acho que a situação mesmo já lhe fez um elogio. Se você não tivesse tido toda a organização, preparo ali para o condomínio estar em dia, ninguém ia ter recebido nenhuma indenização. Então... Nenhuma. É os sonhos. Você mexe com sonhos. O que eu digo aí, eu vejo um boom aí de síndicos. Todo mundo querendo ser síndico agora. Todo mundo querendo administrar condomínio. Administrar condomínio, qualquer um administra. Eu quero ver administrar emoções. É um sonho. Você está recebendo ali a responsabilidade de um patrimônio construído com sonhos. Você tem o seu apartamento, você tem seu lar, você tem o seu acolhimento. E de uma hora para outra, perder tudo. Tudo. E nem tudo. só o material, porque podia ter ido vidas também. Vidas também. A minha grande... o meu grande conforto é que a gente conseguiu tirar muitos idosos. Muito. Porque é fumaça, é água na escada, é cachorro correndo, é os pets sendo pisoteados, entendeu? E é um pânico. Isso aí. Isso foi uma coisa que você falou pra gente. E as sequelas agora eu tô recebendo. Depois de 2 anos, agora que eu tô botando pra fora. Pois é, você contou isso pra gente, eu fico muito feliz em você ter confiado na gente para trazer toda essa história, desabafar também um pouco isso aí para fora de você. Mas quando você contou pra gente ali dos animais, muitos deles ali morrendo na frente de vocês, e vocês observando, né, e se preocupando com os detalhes. Foram 3 pets e eu sabia que eram pets queridos. Nós fizemos tudo para os moradores não saberem. Edu. Fizemos tudo porque há 2 anos atrás, acho que a lei de pets não estava tão rigorosa ainda, mas envolveria uma interdição, tudo. Então nós acolhemos, fizemos tudo. O bombeiro ele tomou muito cautela em relação a isso. Esses pets foram achados depois. O bombeiro ele foi muito polido em relação a isso, sabe? Porque assim, por mais amor que você tem um pet, mas você perdeu sua casa. O proprietário desse imóvel, eu fui com ele depois, ele estava catando lá em cinza, procurando fotos da filha dele, da história dele, da sua história. Da sua história. Eu tenho 2 pets, eu tenho 2 gatos. Os meus gatos, as bolsas de transporte ficam no canto. Eu sempre acostumo eles dormir dentro da bolsa, à noite. Corre para dentro da bolsa, eles já são para isso. E se precisar, já estão dentro. Exatamente. Entendeu? A experiência, ela ensina isso pra gente. Na hora do desespero, do pânico, entendeu? Você tem que saber o que fazer. Tá? Se você entrar em pânico, é pior. Com certeza. Se você entrar em pânico. E o desespero também. Se você tá morrendo afogado numa praia, vem um tubarão, você tá em pânico, você se agarra com o tubarão. O pânico faz isso. Se você tá acuado num canto, o cara vai lhe matar com a espada. A sua mão nua segura a espada, que ostenta o inimigo. Entendeu? E numa hora dessa, todo mundo empurrando na escada, todo mundo descendo, todo mundo... Desesperado. Gente, aí você vê que você não vale nada que você tem dentro de casa. Você voltar para tirar... O quê? O que é prioridade para você tirar? O que é prioridade? É a pergunta. Acho que nessa hora a pessoa questiona tudo na vida. Não nem na hora, acho que depois que a ficha cai... a pessoa vai entender o valor de muita coisa. Reginaldo, mais uma vez... Não tem valor. Tá de parabéns. Não tem valor. Não, quase nada. A gente vê como é tudo muito... pífio. Não tem valor. Tudo que você volta para buscar não vale a sua vida. Acho que o máximo que a gente consegue é voltar para buscar uma outra vida. Uma outra vida. Mas os bens materiais vão embora. Uma outra vida. E eu acho que é isso. E olha, vocês síndicos aí, e sobretudo olha quanto aprendizado a gente teve com esse depoimento. Tem de fato, sim, muitos de vocês, muitos profissionais se voltando para o mercado de condomínios, acreditando que gerenciar a estrutura e gerenciar esse habitat isso é fácil. Pagar a conta. Isso é fácil.
O difícil é quando de fato acontece uma situação como essa. Emocional. E aí você vai trabalhar não só o seu emocional, o seu psicológico, o teu racional para poder você encontrar os documentos e as comprovações de que você não é o criminoso que potencialmente pode ter causado aquele incêndio, ir atrás dos direitos de cada morador para poder ser indenizados, porque o seguro potencialmente não vai querer pagar. Então, é num momento como esse que você tem a oportunidade de saber se você está fazendo um bom trabalho. Só que ninguém quer ter que passar por tudo isso para descobrir o óbvio. Então, se prepare, entenda as nuances, aprenda com exemplos como esses, e faça a diferença no seu condomínio. Eu acho que hoje em dia não tem mais questionamento. O profissional que não está preparado não está apto, nem está no direito, nem na possibilidade de gerenciar e ser responsável por tantas dessas vidas. Então continua com a gente, acompanha mais episódios para você ficar alerta e não deixar situações catastróficas semelhantes a essa acontecerem com você. Reginaldo, mais uma vez, super obrigado. É isso, eu parabéns. agradeço. E continue com a gente. Farei de novo. Aqui no Condomínio em Dia, aqui com a Ecozilla, você vai aprender muita coisa e entender que o mercado e o que se passa nesse mercado de condomínios é sério e você precisa estar à frente para tomar as melhores decisões possíveis. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.